Então, muito boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, todos os presentes, Cara Maridários, Sérgio, técnicos da Câmara, a toda a gente que nos está a acompanhar também por rede social, uma boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião de 28 de setembro de 2022. Hoje não temos público. Vamos passar ao período antes da ordem do dia. Tenho aqui 2 ou 3 notazinhas muito pequenas para fazer. Uma é um apelo que, apesar de haver pessoas que podem achar que não fazia sentido, é chamar a atenção da questão da falta de água. Lá por ter chovido agora uns dias como choveu, ainda continuamos com o problema da falta de água. Portanto, nada disto resolveu e queria apelar de facto às pessoas, lá por ter chovido um bocadinho, não abram as torneiras, não comecem já a regar hortas, não comecem a gastar água em excesso, porque continuamos de facto ainda em seca. Portanto, há esta tendência, como já choveu uns dias, como isto parece tudo diferente, as ervas cresceram um bocadinho, mas a água não abunda. Portanto, deixar aqui apenas uma nota sobre isso. Queria deixar também aqui uma referência sobre a Feira de Aires, que apesar de todos os obstáculos que tivemos, com chuvas anterior e tudo isto, andámos ali a trabalhar um bocado em cima do tempo, mas correu-nos muito bem. Tivemos ali um certame espetacular, muita gente, muitos visitantes e na sua grande maioria das pessoas manifestaram-se satisfeitas com o que ali aconteceu, com as iniciativas e com o que viram também. Portanto, correu-nos bem a Feira de Aires e então deixar aqui esta notazinha também. Queria deixar aqui uma nota sobre os ecopontos e a recolha porta a porta, a parte da reciclagem. Já foi terminado esta parte, a primeira parte dos caixotes dos contentores entregues às pessoas em Aguiar e em Alcáçovas. Estamos neste momento a fazer em Viana. Vai começar a recolha no dia 3, no próximo dia 3 em Aguiar, vai começar dia 10 em Alcáçovas e dia 17 em Viana. Para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade, que não estavam em casa, que não tiveram a oportunidade de receber os contentores, podem sempre fazê-lo de 2 ou 3 maneiras. Portanto, tem as juntas de freguesia, onde se podem dirigir ou contactar as juntas de freguesia, e tem os contactos também da Câmara, da nossa divisão e das pessoas responsáveis. Portanto, telefonam que nós vamos lá levar. Podemos combinar umas alturas e vamos entregar às pessoas. De qualquer maneira, as pessoas que não estão em casa, nós estamos a deixar sempre o folheto informativo, onde estão todas essas indicações para as pessoas se poderem dirigir, caso estejam interessadas nisso. Em Aguiar correu muito bem, uma receptividade da parte das pessoas de uma forma muito positiva. Alcáçovas tem sido menos bem, não tem corrido mal, mas tem sido menos bem. As pessoas um bocadinho mais renitentes, um bocadinho mais indecisas. Depois lá algumas acabam, tem sido a maior parte obviamente, mas algumas acabam por aceitar, mas há pessoas inclusive que têm dito que não querem, pois simplesmente não querem. A mim não me preocupa muito isso, porque eu acho que as pessoas depois vão ver o funcionamento, vão ver os outros a fazerem e acho que depois vão requisitar os contentores. Portanto, e não há despesa para as pessoas, não há uma despesa a seguir, as pessoas não pagam por causa disso, nós vamos lá na mesma. Poderá nos dar aqui um bocadinho mais de trabalho, porque temos que fazer se calhar mais 2 ou 3 rondas do que aquelas estavam previstas. Mas pronto, eu também percebo um bocadinho as coisas novas, a estas reticências às vezes têm um bocadinho de receio de o fazer. Aqui em Viana está a decorrer normalmente, portanto, mas também ainda está de princípio, ainda não consigo dar uma informação sobre isso. O que eu estava a pensar, e tivemos a combinar aqui entre nós, executivo, é numa próxima reunião, e se calhar de hoje a 15 dias, termos aqui a nossa técnica a fazer então o ponto de situação, porque aí já está distribuído nas 3 freguesias, já está as primeiras recolhas feitas, já há aqui um bocadinho mais de base para nós explicarmos e vocês estarem
estarem a par da situação, até como é que está a correr, se está a correr bem, se está a correr mal. Eu da minha parte não tenho mais nada, mas gostava que a Paula, se não se importasse, desse aqui uma palavrinha sobre o mês sénior, se faz favor. O mês sénior vai iniciar no dia 4 de outubro. O mês sénior vai iniciar no dia 4 de outubro. O nosso programa está já concluído e vai sair para as redes sociais já esta semana. Posso-vos dizer que dentro deste mês sénior vamos ter aqui um seminário de abertura do Clube de Saúde Sénior. Vamos ter um lançamento do livro Nos Trilhos do Canto e Outras Histórias de José Simão Miranda, que vai decorrer no Paço dos Henriques. Vamos proporcionar um passeio ao Plaza para assistir a um filme, ao cinema. Vai ter também uma noite de fatos no Cineteatro, um torneio sénior Working Football. Vai ser a abertura da piscina que vai decorrer no dia 18 de outubro com uma aula de hidroginástica. Vamos ter umas experiências de arte urbana do bordado ao grafite. Vamos ter também a atuação do grupo de moda em moda, o batismo de canoagem que vai decorrer também na piscina municipal de Alcáçovas, uma peça de teatro cujo nome é Grávida Abandonada Procura Namorado, que vai decorrer também no Cineteatro. E para finalizar, o habitual almoço convívio que vai decorrer no dia 29 de outubro. Portanto, este programa está concluído e vai ser divulgado já esta semana nas redes sociais e depois também com os habituais folhetos que vão ser depois espalhados pelo Conselho. Obrigado, Paula. Srs. vereadores, sim, Fabinho. Alguns comentários a fazer. Antes de mais, felicitar pela organização da Feira de Ares. É verdade. Antes de mais, os cumprimentos ao Sr. Presidente, já cá estamos há algum bocadinho, mas vereadores, portanto, funcionários e a quem nos está a ver e a ouvir. Deixar aqui uma primeira felicitação à Feira de Ares, da forma como decorreu, portanto, globalmente correu muito bem. Portanto, houve mudanças significativas este ano, mas o resultado global parece-me positivo. Deixar aqui só 2 ou 3 observações, mas como eu disse, reforço o resultado global foi muito positivo, as mudanças, portanto, a nova lógica do espaço. 2 ou 3 observações. Uma delas, portanto, um comentário que me foi realizado por alguns empresários que estavam lá na área dos comes e bebes, que a nova posição foi-lhes pouco favorável, e penso que eles manifestaram-se ao Presidente, dizendo que não estavam a conseguir fazer negócio como outros anos, era que eles estavam ao lado esquerdo da tenda, porque recebiam as pessoas às pinguinhas, que só no final da tarde é que conseguiam ter algum público, mas que genericamente tinham algumas dificuldades. Mas pronto, que alertaram para isso, portanto, e é uma situação que poderá ser melhorada, portanto, não me parece assim, porque é bom que todos ganhem, que a feira tenha dimensão, sempre teve, e é bom que tenha, e que tenha espaços para acolher as pessoas, né, dentro das diferentes características. Estamos a falar daqueles espaços, da minha perspectiva, não tão apelativos, mas as pessoas gostam, portanto, e têm esse direito. Estamos a falar daqueles dos cachorros e das kebabs, esse tipo de coisas, mas tanto eles têm direito a ganhar, como as pessoas têm direito a consumir os produtos tal e qual como têm noutros sítios. Portanto, fizeram-me esse reparo, que eu de vez em quando perguntava, gosto de o fazer, portanto, não custa nada, e foi feito esse reparo. Um segundo reparo foi em relação à corrida, foi um tema muito discutido aqui na última reunião, mas pelo que eu percebi, pouco participada. Portanto, se calhar não temos grande vantagem em realizá-la, portanto, no dia da feira. Se calhar aquela sugestão que foi efetuada aqui, portanto, ser no outro dia, em que tenha outra projeção, outra dimensão e que traga mais pessoas ao Conselho, num dia em que não há atividades no Conselho, parece-me, neste caso em Viana, parece-me um caminho a seguir. Portanto, falámos disso muito na última reunião, e pelo que eu percebi, teve 14 ou 15 pessoas a participar naquilo, portanto, significa que não... Pronto, independentemente de ter o número certo ou não, a participação foi reduzida, e eu acho que o efeito já não seria muito grande,
aloca muita gente para apoiar a iniciativa, mas não tem assim tantos participantes e não tem o efeito que se deseja. A homenagem ao Luís é sempre importante, mas pode ser feita em qualquer momento. Sinceramente, de certeza que se fosse vivo estaria orgulhoso, portanto, em que se lembrassem dele todos os anos, e nomeadamente numa área em que ele tinha extrema sensibilidade. Depois, pronto, houve aquele incidente que às vezes acontece, em que infelizmente ninguém tem responsabilidade, na nossa perspectiva, a não ser os próprios autores, aquela história que se passou de madrugada, em que aquilo depois ganha sempre uma projeção patética, que há sempre umas certas televisões que gostam de dar relevo àquilo, e parece, depois daquela imagem, que as coisas não correm assim tão bem. Isto é simples, aconteceu-vos a todos. Estamos num sítio qualquer, com pessoas que lidamos, o primeiro tema não é o êxito, ou o sucesso, ou o projeto, ou o que é que está à volta da Feira de Aires, e, portanto, o que é atrativo na Feira de Aires. Mas são esses temas. Acontecem, foi uma mancha negra, mas a mancha negra, reforço, é de quem cometeu o crime, não o município é completamente alheio. Uma nota que me pareceu muito importante foi a forma como as pessoas aderiram ao transporte municipal, à rotação do transporte municipal. Foi um tema recorrente das pessoas com quem lidei, que estavam a beber o seu copo, que é normal em dia de feira, fazê-lo entre os amigos, e não terem que ter a limitação de apanharem a polícia, portanto, à saída da feira, que é uma das coisas que acontece também frequentemente. Mas pronto, havendo essa regra, as pessoas optaram por uma solução. E foi uma prática que me pareceu muito recorrente, até pessoal, que normalmente não gosta de andar a transportes. Não é? Portanto, foi uma coisa que fui verificando. Algumas pessoas, evidentemente, com quem falei, é uma pequena amostra, mas a amostra vale o que vale, mas pareceu-me, e até dos comentários que foram fazendo, que é uma questão a seguir. Portanto, esta forma de aproximar a vila, o concelho à Feira de Aires, é uma boa forma e é uma forma segura. Portanto, é ótimo para as pessoas que assim aconteça. Portanto, um incentivo à prática e, pronto, e em termos globais o espaço, de facto, também temos uma vantagem, que o santuário está magnífico. O santuário, é a primeira vez que temos o santuário nesta nova fase, recuperado, com aquela estética toda, na Feira de Aires. Portanto, há só o santuário em si e a própria zona envolvente, com muitos comentários que possa fazer, mas dignifica fortemente a feira, portanto, o espaço, evidentemente, mas a feira. Quem cá vem e fica muito mais aberto, muito mais fotogénicos, e deixamos ter aquela coisa dos fios e dos postes e aquelas coisas todas que tínhamos, que eram enervantes na minha perspectiva, portanto, tirando se calhar o termo mais simpático para aquilo. Portanto, globalmente, como eu disse, foi positiva. Também foi positiva a semana cultural, participei em algumas iniciativas, dou relevo natural, que até pela sua dimensão e efeito à exposição e ao espaço dos objetos de José Manuel Água Morna, até por razões de proximidade, portanto, as pessoas que devem compreender, mas não só eu, os outros também, o Presidente referiu isso na sua própria intervenção, mas mais do que tudo, Viana, com os seus, dentro dos seus, consegue ficar mais rica. Portanto, é um bom exemplo em como se pode ganhar mais um espaço, mais um equipamento. É claro que temos que lhe dar visibilidade, é uma questão fundamental. Todas estas coisas têm que, se não ganharem visibilidade, não terem uma forma de se comunicar, portanto, depois não tem a tal atração que se pretende. Isso significa que outras ideias que tenho vindo a desenvolver e a incentivar, nomeadamente na área da olaria, na área dos calhos, nomeadamente espaços interpretativos, se tiverem, e naturalmente o Tratado das Alcáçovas, como é evidente que é uma peça-chave, o próprio Feira de Aires, portanto, e a sua exposição, no fundo, tem única, um grande exemplar de ex-votos, portanto, como não existe em algumas zonas do país, mas se calhar não com a dimensão de Viana do Alentejo, ou com aquela forma como está exposta. Portanto, existe na Azaruja, mas aquilo, desculpem a expressão, é uma bagunça, não é? Portanto, agora Viana do Alentejo já não é. Portanto, aquele equipamento tornou aquele espaço como um espaço diferente. E
que as pessoas podem ver com outra qualidade. E é um espaço que, da minha perspectiva, também pode dar aso a estudos e a trabalhos sobre aquela matéria, e Viana do Alentejo tem muito a dar sobre a temática dos ex-votos e da ligação aos peregrinos, portanto, e ao afeto religioso, porque eu tenho tanta relação tanto à Nossa Senhora de Aires. E isso traz potencial, traz turismo, há turismo religioso, há turismo ligado ao artesanato, há turismo ligado ao património, há turismo ligado às artes e ofícios, portanto, há vários nichos que são o nosso turismo. O nosso turismo não são os turistas do Algarve, não são os turistas de Cascais nem de Lisboa, e quanto mais ou quanto melhor nós tivermos deste tipo de equipamentos, muito temos a ganhar. Portanto, fiquei muito feliz em ver o espaço. Deixo só uma pequena observação, não é nenhuma crítica, entenda, porque o espaço globalmente está espetacular. Portanto, está espetacular. Tem a ver com, parece-me a mim, a questão do risco de toque nas peças e de roubar algumas peças. O espaço está muito bem exposto, está com grande qualidade, mas é um feeling, dá uma sensação que mais tarde ou mais cedo uma pecinha ou outra começa a ser roubada. Aquilo está muito, muito próximo, muito... Sim. Estão muito próximos, não sei, há gente para tudo. Aquilo, e depois, há outra questão, que aquela combinação é fundamental, porque tem uma história. Vimos o Zé Água Morna a contar a história do oleiro, do homem que está a ralhar com o outro que está a pedir dinheiro, o outro que está a jogar cartas, do que é que se passa no Minho, tudo que está à volta daquelas histórias, que são pessoas efetivas. No imaginário e no nosso imaginário antigo são pessoas efetivas. E se algumas peças desaparecerem, portanto, estragamos aquele património. Está demasiado próximo e não sei se está assim tão devidamente vigiado para podermos confiar totalmente nas pessoas. Portanto, é um alerta que deixo, pensem nisso. Se calhar há soluções para evitar que isso aconteça. Mas, de qualquer forma, como eu disse, o espaço está magnífico. Portanto, está com grande dignidade a forma como são apresentadas todo aquele espólio do homem que realizou aquela obra. Depois, ainda, uma felicitação tanto aos empreendedores que reabriram o Café Central de Viana do Alentejo, um ícone, portanto, para nós, para aquela praça. Portanto, a Praça da República ganha mais vida com um Café Central com vida e renovado e com mais espaço e voltado, na minha perspectiva, para as pessoas. Portanto, os empreendedores merecem uma palavra de apreço, na minha opinião, e é sempre agradável ver, portanto, a Praça da República com mais vida. Também uma felicitação à JAL pelo seu 26º aniversário e, por fim, uma nota mais triste, portanto, ao falecimento de um homem que todos conhecem bem, o Manuel Guerreiro. Portanto, era taxista, de certa forma, dos miúdos que trazia dos montes para a Câmara durante muitos anos. Era uma personagem ligada também ao mundo associativo em Alcaças, todos sabem, e deixa saudades, porque era uma daquelas pessoas que facilmente se tinha empatia, todos o conheciam e lidavam com ele, e tinha, de facto, essas características. Para terminar, deixar aqui uma questão: se a Junta de Freguesia das Alcaças enviou-nos um mail ao Presidente, mas com o conhecimento de todos, por causa da questão de uma inspeção que teve da ASAI relacionada com os parques infantis, em que pediu, portanto, ao município um conjunto de dossiês técnicos referentes a esses parques, porque pela informação que me foi dada, e que nos foi dada, portanto, no tal ofício, eles estão na Câmara de Aires, e que o pedido já foi feito 4 vezes e que ainda não teve resposta. Portanto, a questão é saber se já teve resposta, se teve resposta está resolvido, se não teve, qual é a razão. Portanto, porque aqui estão a empatar quando tem que haver uma resposta efetivamente à ASAI sobre esta questão. Pronto, era isto globalmente as questões que depois trazia aqui. Obrigado, Fabi. Então, dizer aqui algumas coisas sobre as suas questões. Sobre a questão da Feira de Aires e do posicionamento dos empresários. No início, isso aconteceu tanto com alguns dentro mesmo dos pavilhões, nas atividades económicas, como da restauração.
como inclusive dos feirantes cá fora. Eu fiz questão de acompanhar aquilo diariamente e quase do princípio da primeira hora da manhã à última hora da noite. Fiz questão de passar, de ir passando, de ir ver a evolução, de ir vendo a evolução e ir falando com as pessoas, tanto com os feirantes como... Falou com o Presidente da Câmara. Pronto, então vem confirmar aquilo que eu estou a dizer. E tive essa preocupação, porque e vamos, obviamente, que vamos fazer, ainda não fizemos, mas vamos fazer um balanço, mas é óbvio que uma coisa é nós ouvirmos o que a nossa equipa nos diz e nos transmite, e obviamente transmitem-nos as coisas que se passam, mas outra coisa é nós acompanharmos ali no terreno, vermos no terreno. E eu passei ali umas horas. E houve umas mudanças para o lado positivo. Houve pessoas que ao princípio até pareciam que não estavam bem localizadas, porque isto das mudanças e das pessoas mudarem de sítio é sempre um bocado complicado, à partida ninguém quer. Toda a gente diz que quer mudar para alguma coisa, mas depois quando se muda é sempre um bocado complicado. Mas ali neste caso foi positivo. Portanto, as pessoas foram ao longo dos dias, foram dizendo, afinal, isto parece que está a funcionar. Havia mesmo algumas pessoas que estavam com algum receio de não faturarem, ou de faturarem pouco, que não desse para as despesas, e acabaram por nos dizer no final da feira que até tinha sido uma feira boa e tinham faturado mais do que nos outros anos. Portanto, isto é positivo, é bom, e é sinal que as pessoas depois no fim ficaram contentes. Com isto não quer dizer que não haja, e há ali vários pontos, não é um nem dois, são vários pontos que têm que ser aperfeiçoados. Têm que ser mudados, têm que ser alterados, têm que ser ajustados. Mas isto é o que é o normal numa mudança destas, radical, é normal e dificilmente alguém faria uma coisa perfeita logo da primeira vez. Portanto, tenho uma parte positiva nisto, mas também tenho a noção que existem coisas que têm que ser corrigidas. Reforço aquilo que disse da outra vez e concordo plenamente com o que o Fábio acabou de dizer, a questão da corrida. Eu faria uma aposta a sério naquela corrida, a sério, não quer dizer que não fosse a sério, mas uma coisa só para um sábado ou um domingo de manhã, uma coisa só para a corrida, que acho que trazíamos muito mais gente. Lá está, as pessoas a seguir iam aos restaurantes que nestes dias da feira estão sempre cheios. Portanto, muita gente acabou por se ir embora porque não podia ir aos restaurantes, estavam completamente cheios. Até nós tivemos que mandar algumas pessoas para fora do nosso concelho, coisa que para mim é quase um ataque à minha integridade física, porque eu não gosto de mandar pessoas para fora do concelho nestas coisas, mas até nós tivemos que o fazer. Portanto, mais uma razão para nós podermos promover noutra altura esta corrida que traz de certeza e que tem um significado muito grande para muita gente. Lamento de facto também, tive muita pena desse problema que houve, daquele incidente que houve, apesar de pronto foi depois das 5 da manhã, nós tínhamos tudo encerrado, não há qualquer responsabilidade da nossa parte, nem da parte aqui de ninguém, nem de nenhuma entidade, mas é de sempre lamentar existirem estas situações. Inclusive aquilo já foi um pouco mais, já foi quase fora da feira. Depois houve ali uns sinais de facto que aquilo parecia que tinha sido ali mais perto, mas não, foi depois o rapaz a ser transportado que acabou por deixar marcas ali mais perto da zona dos bombeiros, mas o incidente passou-se mais fora da feira. Agora, de facto, é de lamentar estas situações todas, não só por serem jovens, mas também porque isto é uma coisa que não passa por a cabeça de ninguém, muito menos deveria passar por a cabeça dos jovens. Não gostei do papel da televisão que ali andou, sempre que andou por ali, sempre, porque eu disse e pronunciei-me ali várias vezes, com tanta coisa boa que se passou naquela feira, eles passaram um dia inteiro a dizer mal do que é que se tinha, de um incidente que ali houve. Não gostei nada desse papel, apesar deles, depois houve uma altura da reportagem a reconhecer que até havia bombeiros, até havia GNR, pronto, que as condições estavam ali, mas pronto, é de lamentar de facto este tipo de trabalho que eles fazem a alimentar uma coisa que é super desagradável para toda a gente.
A questão portanto, do autocarro, continuo também concordo com ele, é uma coisa que já vem sendo há muitos anos, mas também aqui tenho uma própria, também eu aqui sou um bocadinho crítico, porque chegou ali uma parte do horário, poderia ser mais dividido. Havia ali uma certa hora que era um bocado mais demorado, e as pessoas tinham que estar ali à espera um bocadote. Mas pronto, pode-se também trabalhar esta questão dos horários e se calhar haver mais frequência na ida e na vinda para baixo do coisa. Portanto, aqui também admito que possa haver aqui umas melhorias. Admito não, terá que haver mesmo umas melhorias, mas no geral funcionou bem e com uma boa aderência da parte das pessoas, sem dúvida nenhuma, muita gente a aderir. O espaço, como falaste muito bem, aquele espaço do santuário ali melhorado ajudou também muito naquilo, não é? Quase toda a gente, ou toda a gente que chegava ali, ficava espantado com o santuário, porque ele estava muito visível, via-se muito bem, e agora que está arranjadinho, aquilo sobressaía, de facto, ali de uma forma muito, muito positiva. A Semana Cultural, pronto, sem dúvida nenhuma também acho que podemos fazer, obviamente pode sempre fazer muito melhor e há de se fazer com certeza, e dando aqui um bocadinho de ênfase como o Fábio deu à exposição do Água Morna, eu disse ali na minha intervenção, porque senti-me um bocado envolvido naquilo devido ao destino, como eu disse naquele dia, porque foi há quase 40 anos que eu trabalhei com o Água Morna e ele comigo, e me ensinou uma data de coisas, e depois deu-se esta coincidência, esta coisa natural da vida, de ter sido eu a exercer estas funções que fui inaugurar aquilo. Inaugurar, não fui eu o autor da exposição. Mas pronto, senti-me de facto muito orgulhoso por isso, para além do valor que aquela exposição tem. Esta questão que estavas a falar das peças poderem desaparecer, foi exatamente, não sei se estivemos ali um bocadinho a falar, que eu disse quando transportei uma daquelas peças de feira em feira, que corri Portugal inteiro com aquelas peças, com uma daquelas peças, é uma vitrine. Que tinha uma vitrine exatamente, porque nas primeiras exposições que eu fiz com aquilo, houve algumas peças que foram mexidas e algumas que ele teve que fazer outra vez, porque roubavam principalmente os bonequinhos mais pequenos, as pessoas têm tendência a levar. Ali, há uma das coisas que eu acho que pode ser melhorada, é isso, é se calhar nessa peça, por exemplo, levar ali um vidrinho à frente, e nas outras também, talvez um vidro, mesmo que não seja até acima, mas que limite muito o acesso às peças, de forma que fique bem visível, porque se vamos pôr ali algumas coisas que depois lhe tire a visibilidade, acho que também não, porque às vezes os vidros depois com o reflexo das luzes, com isso e com aquilo não se vê muito bem, mas uma coisa que esteja ali ao alcance, acho que pode e deve ser melhorado também. Depois, penso que falta-me aqui responder apenas a esta questão dos dossiês de inspeção dos parques infantis já foram entregues. Pelo menos a informação que eu tenho é que já foram entregues. De facto, houve aqui alguma coisa que não correu bem, porque foram preparados logo no primeiro mail, pois não sei porque é que eles não seguiram logo o caminho que deviam ter seguido. Mas já foram, neste momento já estão entregues, e também tem sido uma preocupação nossa, pronto, temos olhado para isso e vamos ajudar e colaborar naquilo que for preciso, porque não havia parte nenhuma que não tivesse alguma coisa a apontar por a parte da ASAI. Portanto, temos que dar, de facto, aqui, mesmo aos que não são nossos, aos que são da Junta, dar aqui talvez uma ajuda para eles ficarem dentro da legalidade e até para não porem em perigo ninguém. Agora, é verdade, aqueles valores todos que aquilo existe são grandes, ainda por acaso há bocadinho estivemos a discutir isso, sobre o valor dos pisos, que é caríssimo, é uma coisa caríssima. Eu tinha ideia que os próprios elementos do parque eram caros, mas que o piso, que não era assim tão caro, mas afinal é muito caro. Mas pronto, mas independentemente disso, é uma coisa que se tem que fazer e tem que se melhorar. Fábio, queres dizer mais alguma coisa? Não. Ok. Luís. Obrigado. Ora, então, primeiro cumprimentar todos os presentes, o Presidente, os vereadores, técnicos do município e depois a quem nos segue na gravação.
Primeiro, fazer naturalmente acompanhar o apelo em relação à falta de água. Já tínhamos discutido aqui isso e também concordamos com a opinião, portanto, acompanhar esse apelo. Uma nota da nossa sensibilidade em relação à distribuição dos ecopontos é que nos parece que ainda há muita gente desinformada sobre o assunto, portanto, aquilo que gostávamos de sugerir é que a sensibilização pudesse ser reforçada, porque temos conhecimento de que algumas das pessoas ainda nem sequer perceberam como é que vai funcionar depois a recolha. Se receberam, alguns ainda não receberam e estão ainda na questão de os ir levantar na junta, e outros não sequer perceberam ainda como é que depois vai caminhar no processo. Eu sei que isto vai ser uma mudança muito grande e tem que ser um processo em contínuo, mas deixamos a sugestão para que a sensibilização possa ser reforçada. Depois, entrando aqui nos assuntos que trazíamos. Em primeiro lugar, também em relação à Feira de Aires, deixar uma nota muito positiva e uma nota de agradecimento aos municípios, empresas e associações e entidades, porque temos que evidenciar que realmente tiveram um excelente trabalho, desenvolver naquilo que foi o desenvolvimento das suas atividades económicas, quer na parte da participação nos stands comerciais, quer também na restauração, onde tínhamos ali muitos municípios e que desempenharam um trabalho fantástico, na nossa opinião. No mesmo sentido, também queríamos aqui congratular a participação das associações e intervenientes no Conselho naquilo que foi a animação da festa, que também nos pareceu também uma forma muito boa de dinamização da feira, nomeadamente a Tuna Popular do Polo de Viana do Alentejo, pela atuação na inauguração da feira, ao Grupo de Flamenco, Las Trianeiras, Grupo de Amigas Trianeiras do Alentejo e à classe de dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo, pelo aquilo que foi a sua entrega, e é sempre uma enorme entrega que eles têm em cada espetáculo de dança que fazem. Depois aos grupos corais, Velha Guarda, Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo, Grupo Coral de Aguiar, Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas, Grupo Coral Feminino e Etnográfico Paz e Unidade de Alcáçovas, Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores de Alcáçovas, Grupo Coral Os Trabalhadores de Alcáçovas. Realmente temos muitos, é uma diversidade enorme e é bom que se mantenha durante longos períodos, que eles não terminem, porque isto faz parte da nossa identidade e da nossa cultura. Portanto, temos que os acarinhar e eles que continuam a dinamizar e a fazer umas excelentes prestações como tiveram nesta Feira de Ares. Depois, também em paralelo com eles, à Banda e Sociedade União Alcacevense e ao Grupo de Cavaquinhos do Alentejo da Amarte, pelas animações musicais que também tiveram durante a feira, um deles no espetáculo, outro na tourada. Por falar em tourada também, a Associação Equestre de Viana do Alentejo, que na nossa opinião foi uma entidade que teve um trabalho incansável naquilo que foi a organização, quer da corrida de touros, quer do passeio a cavalo, quer da guerreada. Tiveram um envolvimento fantástico, a corrida teve muito preenchida, uma adesão extraordinária, portanto deixamos também aqui uma palavra a eles. E por último, os DJs também fizeram parte dos After Hours do Conselho, a DJ Angelita, Lorenzo, Paulo B, Edu, Mira e Vimax. Portanto, e por último, deixámos aqui também um nosso enorme agradecimento aos técnicos municipais por todo o empenho que tiveram na realização do evento, e uma vez que eles também são uns dos principais responsáveis para que a feira tenha corrido da forma como correu, e muitas vezes o agradecimento não lhes é atribuído e eles têm um valor que merecia mais destaque. Depois, ainda sobre a realização do evento da Feira de Ares, temos aqui algumas outras notas. Portanto, mais uma vez sublinhar a positividade da retoma da feira, que temos que aqui referir que não foi possível de realizar nos últimos 2 anos, tendo em conta os impedimentos por parte da pandemia, e isto é um facto que não pode ser esquecido, e mesmo por esse motivo é que era importante retomarmos bem. Depois também colocar aqui um bocadinho em evidência que esta edição da feira apenas foi possível de acontecer nestes moldes, tendo em conta aquilo que foram as intervenções na envolvente ao próprio santuário, que neste momento estão dotados de muito melhores condições, isto por comparação com os anos anteriores, como também já foi aqui falado, e nomeadamente aquilo que é a obra de requalificação do Santuário de Nossa Senhora de Aires, por parte da Igreja, e, por outro lado, a requalificação paisagística
paisagista e ambiental da sua envolvente, que foi um projeto realizado por parte da Câmara Municipal, e temos que aqui referir que foi um projeto também candidatado e aprovado durante a anterior gestão do anterior Executivo, com um custo aproximado de 800 mil euros à data inicial, dos quais 650 mil foram financiados por fundos europeus. Portanto, notar que também que a localização, e isto é um fato que também nos parece importante, a localização dos pavilhões, que a nossa opinião também foi positiva, é um projeto que já estava pensado pelos técnicos municipais em 2020, não foi possível de realizar, tendo em conta também a pandemia e aquilo que depois foi o desenvolvimento da obra, e portanto só agora é que foi possível colocar em prática e executar os pavilhões da forma em que estão. Por outro lado, e aqui agora uma preocupação e uma questão para o Sr. Presidente, é que temos aqui algumas questões sobre a viabilidade económica ou aquilo que poderá ser a folga financeira para o município até ao final do ano, considerando os gastos que temos vindo a ver nestes eventos e a gestão a que temos assistido. Como é óbvio, isto não quer dizer que, com este comentário que vamos fazer, nós entendemos, e que fica aqui bem claro, que o crescimento da feira é um fator positivo e, portanto, estamos de acordo com ele. Aquilo que questionamos aqui é realmente se a fiabilidade financeira foi pensada no sentido em que existe a sustentabilidade para o orçamento da Câmara na realização destes eventos a longo prazo. Portanto, nós aquilo que verificámos foi que, em termos de dotações para os orçamentos dos eventos, eles vieram todos a subir, nomeadamente a Festa da Primavera, que tinha 35.500 euros de dotação inicial, e depois ficou com uma dotação atual, valores do plano de atividades municipais atualizados, de 36.405 euros. O Urbana Viana também teve um acréscimo de cerca de 5.275, a Feira do Chocalho também teve um acréscimo de 2.725 euros, a Feira de Ares teve um acréscimo de 29.042 mil euros. Portanto, temos aqui um acréscimo nos eventos em termos de gastos. Para além disso, aquilo que está no PAN também mostra que a doçaria, que tinha uma dotação inicial de cerca de 61 mil euros, neste momento tem um decréscimo de 13 mil euros, sensivelmente, 13.269. Portanto, é importante ver, em termos de sustentabilidade para o futuro, como é que ficamos e que se temos a garantia de que temos sustentabilidade para manter estes eventos e a forma como estão a ser feitos em anos futuros. Notámos também, e aqui nomeadamente a questão dos pavilhões é um fator imprescindível, nós temos a noção disso, temos noção também que os preços aumentaram desde os anos anteriores até agora, mas notamos que, comparativamente com anos anteriores, este ano as tendas custaram mais 50 mil euros, ou seja, foram 142 mil euros este ano e tinham sido cerca de 92 em 2019. E isto é mais um fator que acrescento aos outros números que disse antes em termos de sustentabilidade. Conseguimos ter essa sustentabilidade e manter a sustentabilidade financeira da Câmara para a realização destes eventos nos próximos anos. E tendo em conta que o orçamento, como é óbvio, não vai esticar, não é? Portanto, nós temos que conviver com ele e ter a noção que cada vez que aumentamos o investimento num evento, depois não podemos voltar atrás, porque os eventos têm que irem crescendo e os investimentos têm que irem crescendo. Portanto, não há na nossa opinião, não há possibilidade de recuar para aquilo que foi a qualidade deste ano na feira para outros anos. Portanto, aquilo que é a nossa percepção é que, neste momento, existe já há pouca folga naquilo que é o orçamento e que certamente vai adiar para 2023 outros investimentos importantes ou para outros anos, nomeadamente, e que nós achamos que são prioritários, nomeadamente aquilo que é a requalificação do bairro periférico de Anguiar, a continuação da requalificação dos centros históricos, a requalificação dos jardins públicos, enfim. E, portanto, ter esta preocupação com a viabilidade financeira acho que é importante, e termos isso em mente é importante para a boa gestão do município, por isso é que deixamos estas questões. Evidência que também se torna factual neste caso, e por isso também a nossa preocupação, é que tivemos informação que os funcionários do estaleiro já não têm recebido mais fardas ao calçado, apesar dos seus vários pedidos e reclamações, ou, como dando outro exemplo, tivemos também conhecimento que
não existe também já folga financeira para aquilo que é a aquisição de mais material informático por parte dos funcionários. Portanto, este é um facto que não nos parece de todo bem. Depois, algumas notas que também gostávamos de deixar em relação àquilo que foi dito pela anterior intervenção do vereador e do Sr. Presidente. Em relação à corrida, a corrida foi pouco participada, na nossa opinião, porque foi pouco divulgada. Não foi divulgada como nos anos anteriores. Nos anos anteriores chegámos a 300 e 400 participantes na corrida. Portanto, este ano a fraca adesão deve-se ao facto da divulgação não ter sido feita atempadamente junto dos locais onde as pessoas que têm interesse em participar nestes eventos deve ser feita. E, para além disso, o seu formato ficou alterado para aquela questão que foi running caminhada e, portanto, certamente o interesse em participantes para correr não foi o mesmo. A vantagem de termos esta, como já dissemos aqui, independentemente da sua realização na feira ou não, que nos parecia acertada, tendo em conta o preenchimento do domingo de feira, é que independentemente quando ela for feita ou não, se não for bem divulgada, teremos cá a mesma quantidade de participantes que tivemos nesta. Depois alguns pontos apenas pontuais, voltando também a fazer referência que o evento foi, como já disse, foi positivo, é que também tivemos a informação que alguns empresários se sentiram prejudicados em termos da localização dos seus stands, mas acho que isso, se calhar houve outros com quem não falei que poderiam ter ficado em locais vantajosos. Acho que isso tem que ser gerido de outra forma, mas é uma aprendizagem e acho que tem que ser em contínuo. Outra nota que também nos foi dada, e acho que deve ser revista numa próxima edição, tem que ver com a questão da eletricidade. Tivemos várias comunicações de falha da mesma em vários pontos, portanto, ou o dimensionamento não foi feito da forma correta, ou tivemos alguns problemas de sobrecarga, não sabemos quais é que terão sido, mas de qualquer forma, uma questão a rever para a próxima edição. Outra nota que também tivemos de alguma dificuldade no início da feira tem a ver com a alteração do trânsito. Eu não consigo avaliar pela minha sensibilidade, tive pessoas a dizer que preferiram, outros a dizer que não preferiram, mas aquilo que eu tive noção foi que a divulgação ou a informação às pessoas sobre esta alteração não foi adequada ao início. Esta é a minha sensibilidade e acho que tivesse tínhamos ganho. E uma nota, que esta me parece mais importante também e deixo como sugestão, é que o posicionamento dos pavilhões nesta forma permitiria que, se fosse mesmo aberto para o santuário, teríamos uma entrada mais nobre e mais honrosa. A entrada da feira não me pareceu, foi o que me pareceu menos bem em relação à feira. Tínhamos uma entrada muito grande, mas vazia, com pouco conteúdo de interesse e, para além disso, fechava a abertura para o santuário. Isto é aquilo que é a nossa sensibilidade. Acho que fazia sentido que naquele primeiro pavilhão estivesse, por exemplo, aquilo que são as nossas imagens de marca. Nomeadamente, de um lado, estou a dar, por exemplo, a questão da olaria ou a questão do fabrico do chocalho. Estes pareciam ser a nossa imagem de marca e que abriria a feira de uma forma totalmente diferente. É óbvio que o stand referente à Câmara é importante que esteja ali, mas parece-me curto para uma entrada da feira que podia ser certamente ter mais visibilidade e ser mais honrosa se fosse de outra forma. É a única crítica e sugestão que deixo para o futuro. Em relação à segurança, também deixar uma nota. Aquilo que me foi a minha sensibilidade em relação ao tema e aquilo que me chegou foi o sistema que estava montado por parte da GNR de Viana do Leste foi bem montado, na minha opinião. Existiu aquilo que me parece bem, que é precaver que existam eventos, muita mostra da GNR garantindo a segurança no espaço, e foi um incidente, na nossa opinião, que não é controlável e foi pontual, único, pontual. Por último, em relação à feira, deixar aqui uma nota, e esta sim negativa, que tem que ver com a desconsideração para com a Junta de Freguesia de Viana do Alentejo. Porque nesta edição da feira aconteceu algo insólito, que foi o Sr. Presidente da Câmara de Viana do Alentejo não ter convidado o Sr. Presidente da Junta de Freguesia para o discurso na abertura da feira. Isto, nós temos a noção que não está nada protocolado neste sentido, mas anteriormente ele tinha... Esta era uma situação que se verificava, mas por ser anteriormente não quer dizer que se continue neste ano. Contudo, o que nos parece aqui é que existe uma discrepância entre aquilo que foi realizado noutros eventos
e é na freguesia de Alcáçovas e na freguesia de Aguiar com aquilo que foi realizado aqui em Viana. E eu passo aqui a dizer, né? Na festa da primavera em Aguiar assistimos a uma intervenção da senhora Presidente da Junta de Freguesia de Aguiar. E bem, na nossa opinião. Na Feira do Chocalho assistimos a uma intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas. E bem, na nossa opinião. Qual é a justificação para que, como habitualmente se fazia, não ter sido convidado o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo para uma intervenção na abertura da feira? Não nos parece que seja a melhor forma de lidar, ainda por cima, porque são parceiros no evento e, portanto, não faz qualquer tipo de sentido. Por último, deixar aqui também uma nota em relação à museografia da coleção José Manuel Água Morna. Portanto, temos de deixar os nossos parabéns ao Sr. José Água Morna pela extraordinária obra que nos deixa, um espólio incrível, preenchido com uma cultura intrínseca, um valor artístico incalculável e aquilo que me parece mais incrível, uma minúcia que merece uma valorização e salvaguarda no município para sempre. Também temos aqui que recordar que isto é um projeto que foi candidatado e aprovado também pelo anterior Executivo, isto em março de 2021, e que o investimento total à data foi de 86.388 euros, financiado a 85%, ou seja, tivemos aqui um financiamento de cerca de 73 mil euros. E, portanto, tendo em conta a importância da museografia, aquilo que temos que questionar é se o núcleo museológico do Concelho de Viana do Alentejo irá estar aberto em contínuo. Isto parecia-nos importante, tendo em conta, eu sei que poderá ser difícil uma gestão em termos de trabalhadores, a questão do fim de semana poderá ser complicada, mas acho que num sistema de rotatividade de trabalhadores, aquele espaço merecia estar aberto tal como o Castelo. Ou seja, 365 anos por dia. Não sei se não são 365 dias por ano, mas são quase, portanto acho que só fecha no Natal. E, portanto, acho que faria sentido e teríamos certamente a ganhar, ainda para mais, porque neste momento temos a abertura do Café Central, que dá uma visibilidade totalmente diferente à praça. Viana ficou a ganhar muito com aquele espaço. Portanto, a abertura do café e a abertura da museografia podia dar ali uma vivência ao espaço totalmente diferente daquela que tínhamos antes, e ela estar aberta permanentemente parecia-nos um fator positivo. E é isto. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Luís. Então, deixa-me fazer aqui umas observações. A questão do retomar da feira ter que ser boa e bem, também completamente de acordo. Depois de 2 anos de não ter-se podido realizar, e eu referi, e tenho referido sempre isso, e não se pode, cada vez que falo nisso, refiro que foi por causa da pandemia, portanto não há aqui qualquer confusão com isso, referi isso inclusive no meu discurso, e concordo plenamente, tal e qual como a Romaria, se tivéssemos feito uma Romaria fraquinha, mas a Romaria também conseguiu ter um nível grande, alto, e conseguiu, penso eu, que sustentar os anos que não se fizeram, tal e qual como agora a feira, a própria participação das pessoas, a própria alteração da feira. Referir só aqui uma coisa, portanto, é verdade que já estava pensado por o anterior, eu também referi isso no meu discurso, já estava pensado por o anterior executivo a mudança dos pavilhões para aquele lado, mas estava pensado a mudança, tu referiste aqui os pavilhões, o formato não era aquele formato, era totalmente diferente, era um formato totalmente diferente daquele. Mas estava pensado, de facto, estava pensado a mudança para ali. Há coisas que, e dos melhoramentos que eu há bocadinho falei, e que falaste aqui agora também, da eletricidade, essas são das coisas que não vou obviamente aqui hoje referi-las, mas são das coisas que têm que ser muito alteradas, porque houve muita coisa ali e podemos referir aqui algumas coisas que
não é, não é nem aquele, nem o antigo executivo, nem este, nem nada. Há coisas que os arquitetos põem-se a fazer no papel que muitas vezes depois quando chega à parte prática as coisas não funcionam muito bem. E de facto há ali muita coisa porque veio-se a detectar ali que às vezes fazia falta energia trifásica num sítio não havia monofásica e nos outros sítios eram monofásica e era pronto, há muitos pequenos pormenores destes que têm que ser ali alterados, porque lá está, é aquilo que eu disse. O que está no papel muitas vezes é uma coisa e depois na prática só quando as pessoas ali chegam é que se consegue ver. A questão da eletricidade ter falhado, nós só conseguimos a certificação, que já, segundo o que me disseram, não foi do nosso tempo, já vem de há muito tempo, a tentativa de certificar aquilo, isso tudo já vem de há muito tempo, só conseguimos essa certificação por parte das redes na sexta-feira. Portanto, todas as experiências que se fizeram para ver se a eletricidade estava boa, se aquilo estava, foi tudo improvisado. Foi tirar um bocadinho de luz daqui, uma extensão dali, outra extensão dali. Obviamente, quando aquilo se ligou tudo, deu ali alguns problemas. Depois, pronto, conseguimos ir ultrapassando algumas coisas, mas algumas coisas provisoriamente. Algumas coisas têm que ser de facto, vistas de uma forma diferente. Mas pronto, mas isto lá está, isto faz parte de tudo, de todos estes funcionamentos, depois, como dissemos há bocadinho, das mudanças que trazem sempre estas coisas atrás. De referir, o mérito aqui, eu acho que é de todos, tanto os que já tinham projetado algumas coisas de uma forma diferente, como alguma parte nossa que fizemos e esforçámos-nos para ver várias coisas, como das pessoas que executaram e que deram ideias. Temos pessoas que trabalham na feira há muitos anos a acompanhar, que nós dávamos algumas ideias e que nos diziam, vejam lá, se forem por aqui é melhor do que irem por ali. Portanto, o mérito do sucesso da feira envolve aqui muita gente. Não se pode dizer que há aqui um carola que foi inteligente e que projetou aquela feira daquela maneira. Portanto, eu acho que neste caso aqui está toda a gente de parabéns, porque de facto aquilo foi um sucesso. Sobre os gastos da feira, ainda não sou capaz de vos dizer, ainda não temos as contas feitas, isto, como toda a gente sabe, foi o fim de semana passado, mas eu aqui, o que é que eu posso dizer sobre isto? E sobre as outras iniciativas que disseste, que acabaram por alguns valores insignificantes, de qualquer das maneiras, mas o que é que não aumentou nestes anos? O que é que não aumentou nestes 2 anos? Portanto, e se nós formos ver, e vamos, obviamente, vocês vão receber as contas todas, o que deu ali um maior aumento foi as tendas, foi o valor das tendas. Porque nós não nos cedemos, nós nos espetáculos não nos cedemos, nós não pusemos ali a comprar artistas caríssimos, a fazer brincadeiras caras, a pagar isto com exageros, a pagar o outro com exagero, nada. Inclusive o número de metros quadrados que nós utilizámos de tendas foi, eu diria, posso dizer mesmo inferior, mas pronto, foi igual aos metros quadrados que eram utilizados no outro lado. Portanto, não aumentámos as tendas, então não gastámos nenhum exagero nas tendas a mais, a dizer assim, quisemos aumentar, quisemos fazer as coisas bonitas e gastámos. Não foi nada disso. Portanto, foi exatamente o valor do aumento que fizemos. Até fizemos uma coisa, arriscámos aqui uma coisa, pusemos a concurso e com isso ainda conseguimos ganhar algum dinheiro, porque ainda conseguimos tirar do preço inicial, da previsão que estava, ainda poupámos 22 mil euros nas tendas. Que se fosse as empresas habitual, porque eles consertam-se um bocado uns com os outros, e se nós não tivéssemos posto aquilo a concurso, a primeira empresa, e era a empresa que normalmente aqui vinha, ainda custava-nos mais 22 mil euros. Portanto, acaba por ser um risco, acaba por ser muito trabalho, e mais trabalho aqui na parte técnica também da Câmara, mas foi uma vantagem muito grande para a Câmara, foi uma forma também de pouparmos aqui também algum dinheiro, e 22 mil euros é significativo. Depois os espetáculos, pronto, como vocês sabem, aproveitámos o espetáculo do TOI, que era um espetáculo que já estava metade pago por o anterior executivo, nós aproveitámos este espetáculo, e os outros espetáculos não foram valores exagerados, não temos a noção que não nos cedemos, que não levantámos demais a bitola, como se costuma dizer, não levantámos demais a bitola. Tentámos fazer uma coisa equilibrada, que tentasse ser ao gosto das pessoas, e pelos vistos acertámos, que as pessoas corresponderam, não gastando nenhum exagero de dinheiro. Porque se nós tirarmos dali o valor das tendas,
até, por exemplo, se tirássemos só o valor do aumento que as tendas aumentaram, e se fosse igual ao do último ano que foi feita a feira se calhar tinha ficado o mesmo valor ou mais barata. Portanto, não há ali grande diferença. Mas quanto a isso, é o que eu perguntei. O que é que não está mais caro nesta altura? Não há nada que não esteja mais caro nesta altura. Eu tive, inclusive, alguns feirantes que pagam os stands a reclamarem porque os stands estão muito mais caros. Pois estão, mas a gente também está a pagá-los quase ao dobro do dinheiro. O que é que nós podemos fazer? Não podemos ir. Todos nós sabemos que as associações e isso tudo pagam metade do que eram para pagar, do que eles nos ficam a nós, não querem para pagar. Portanto, esses sim, mas aqueles que pagam o stand no seu todo têm que pagar mais caro. Então nós compramos muito mais caro, eles também têm que pagar mais caro. Mas pronto, não tivemos, tenho a noção que não fomos exagerados, que não tivemos a esbanjar dinheiro, que não tivemos a entrar em luxos para aquilo que ali fizemos. Pronto, sobre a feira, como disse há bocadinho, como pronunciei, há vários aspectos que temos que corrigir. O importante aqui é que de facto foi muito bom e correu tudo muito bem. Não custou, nem vai custar, nem vamos, quando acabamos de somar todos os valores, não custou os 400 mil euros, por isso dizem nem perto nem certo. Portanto, isso é uma pura mentira, onde isso está escrito, e quem diz é mentira, a feira não custou 400 mil euros. Ainda sem aprovar as contas, pouco passou de metade disso. Mas pronto, são contas que vão estar públicas, vão ser públicas, toda a gente vai ver que vai ver esses valores. Na sequência da preocupação com os valores e com o dinheiro gasto, isso tudo também é uma nossa preocupação, sem dúvida nenhuma. A questão, por exemplo, da doçaria estar agora por valores mais baixos. Portanto, tem havido aqui estas mudanças das verbas, de saírem de um lado para porem do outro, que nos faz falta aqui e ali, mas julgamos que a doçaria vai ser mais ou menos dentro dos valores habituais. Temos já várias coisas que estamos a começar agora a começar de uma forma mais intensa a alinhar, mas julgamos que não vai haver também nenhuma discrepância de dinheiro. A questão que referiste, nada disto vai ter influência no bairro da Guiar, na requalificação dos centros históricos, até porque a requalificação dos centros históricos estamos a utilizar exatamente o mesmo método que o anterior executivo utilizava, que era, quando houver uma candidatura, é candidatado. Portanto, foi o sistema utilizado até agora e vai ser este sistema, pois toda a gente sabe que a Câmara não tem dinheiro para ir fazer a continuação dos centros históricos. Portanto, se não for com uma candidatura, não conseguimos requalificá-los. Portanto, nem os centros históricos, nem o de Viana, nem o das Alcaças, portanto, nem o da Guiar, nem nada dessas coisas. Tal e qual como o Jardim Público tem uma intervenção que não é a mesma coisa do que os parques infantis, obviamente, não é? Portanto, tem ali uma intervenção que, quando houver candidaturas, obviamente, que os vamos fazer, e vocês já viram, digam-nos o que disserem, nós não estamos aqui para apagar projetos de ninguém, coisas que estão feitas, que estão bem feitas, nós continuaremos a fazer assim que tivermos dinheiro, se houver candidaturas, não é por ter sido o executivo anterior a tê-las feitas, estão aí feitas ainda bem, e nós aproveitamos-las. Mas aproveitamos, não é para a gente, é para a população. Portanto, assim que vier dinheiro, nós fazemos e não temos o mínimo problema em assumir quem é que as fez. Obviamente, quem faz é uma coisa, quem executa é outra. Obviamente, nós íamos deixar de as inaugurar porque foram os outros que fizeram anteriormente. Eu não tenho esses complexos, não tenho problemas nenhums com isso e não tenho qualquer problema de assumir esse tipo de coisas. A questão das fardas teve aqui um retrocesso e talvez não, fui eu próprio, fui mesmo o culpado, porque estávamos aí a discutir verbas e onde é que tiramos esta e onde é que tiramos a outra e isso tudo, e tínhamos uma verba destinada para as fardas. Até já havia um orçamento para as fardas e tudo. Eu, como vou várias vezes ao estaleiro, houve um dia que estava lá a beber um café, de manhã, e falei isso lá com os trabalhadores. E houve um dos trabalhadores que me disse: Presidente, tenha atenção com isto das fardas.
porque só caixas de sapatos há ali às dezenas. E salto lá. Então, se eu tenho lá uma indicação de um orçamento disto tudo, eu quero rever o que é que se passa aqui. Pode haver aqui algum desencontro, alguma má contagem, alguma coisa para nós vermos de facto o que é que se passa. E assim foi, pronto, tivemos a olhar para isso tudo, pensámos em reduzir o fardamento, em reduzir, julgo, para metade algumas coisas, alguns aventais para a escola que não reduzimos para metade porque fazem mesmo muita falta, outras coisas reduzimos alguma coisa e chegámos à conclusão que de facto havia muitos sapatos e muitas botas, mas também era porque havia um problema, porque ao estarem há muito tempo lá e a terem apanhado calor se tinham descolado. Portanto, não era uma má contagem, não estavam em condições de ser utilizados. Pronto, daí o atraso, um bocado o atraso na aquisição do fardamento. Obviamente, como disse, como referi há bocadinho, reduzimos algumas quantidades, mas o atraso deveu-se, de facto, a esta minha preocupação e julgo que não se sinto culpado porque preferi confirmar e saber, de facto, o que é que estava a passar do que estar a comprar assim só por me dizerem que era para comprar. Sobre o material informático, que eu saiba, ainda não se deixou de comprar nada por haver verbas, apesar de, lá está, reduzimos algumas verbas, como temos reduzido em algumas coisas, e depois como agarramos em algumas coisas e aumentamos naquelas que fazem falta, mas ainda não deixou de ser comprado nada que não tivesse que ser comprado, ou que não tenha que ser comprado até ao fim do ano. Julgamos, pelo menos quando falamos nisto, temos essa preocupação de não mexer em verbas que a gente sabe de certeza absoluta que amanhã ou que no mês que vem que vai fazer falta. Aquilo que nós pensamos é aquilo que pode não ser adquirido agora porque não está a fazer falta ou porque não é urgente e tentamos adiar isso um pouco, porque já falámos nisto várias vezes e não me importo falar outra vez, o orçamento não está gordo. Como nós todos já falámos nisso, portanto, temos as rúbricas magras e então temos que andar aqui a gerir as coisas, que não me custa nada, porque sempre fui assim também, sempre gostei de gerir os dinheiros de uma forma baixa do que estar a entrar em excessos e às vezes a gente depois a seguir, quando olhamos para trás, faltam-nos os outros dados. Portanto, esta questão de gestão é um bocado mais chata, tem certos dias que nos faz andar aqui todos a fazer contas, mas dizia-me outro dia o meu colega de Portela, e todos nós sabemos que Portela é uma Câmara que economicamente está muito bem, e ele dizia, mas olha que eu faço isso normalmente e tenho lá muito dinheiro. Eu ponho muito pouco dinheiro nas rúbricas e quando precisam de mais têm que me ouvir pedir. Portanto, isto é uma brincadeira, mas no fundo são formas de gerir. São formas de gerir, e eles têm muito dinheiro. Portanto, nós não o fazemos porque temos muito dinheiro, fazemos porque o orçamento, de facto, foi feito como foi. Pronto, aqui esta questão, voltando só aqui à questão um bocadinho mais atrás da feira, que falaste da questão do trânsito, também ainda não consigo fazer uma avaliação geral, pareceu-me positivo, naquilo que fui falando, ainda não tive com o sargento agora, depois da feira, para fazermos também essa avaliação, também vamos fazer, mas parece-me positivo. Há ali algumas horas e alguns pontos que são inevitáveis. Já eram de antes, mesmo com o outro sentido, chegávamos ali umas horas, tínhamos carros à bomba da gasolina da Galp, portanto, agora também tivemos carros quase ao pé do cemitério, mas pronto, houve ali, o que eu me parece que tem que ser mais aperfeiçoado é a parte do estacionamento e da saída. O estacionamento e a saída misturava-se ali um pouco, e havia ali um pouco de confusão quando se chegava à zona do estacionamento, ou era para estacionar ou é para sair, havia ali uma coisa, mas portanto, dá-me a impressão que, retificando um bocadinho essa parte, sem dúvida, as próprias placas eram placas pequenas. As próprias placas a dizer Feira de Aires eram placas muito pequenas, precisávamos de placas maiores. Aí é uma das coisas que eu reparei logo. Exatamente, é uma placa que... A explicação foi fraca, é isso que eu sinto. Eu admito isso e eu disse mesmo, pronto, que nós estávamos aos nossos colaboradores, eu cheguei a dizer assim, a nossa informação está para quem sabe.
Para quem sabe, para quem conhece, é para quem está. O problema é que vem muita gente que não sabe. Pronto, portanto, de facto, assumo essa falha que tem que ser bastante corrigida, porque só uma coisa muito simples, que é a dimensão ajudava logo muito mais. Isso depois foram, mas já está bem, isso é todos os dias, não teve todos os dias, mas sem dúvida nenhuma que tem que ser alterado, tem que ser melhorado, não é alterado. Mas pareceu-me que sim, porque nós ao pensarmos esta parte também, ficámos com várias entradas. Não é? Quem vem de Évora não precisa de entrar em Viana, tinha duas possibilidades de entrar, tanto por o Monte Ruivo como por a Quinta do Cerrado. Quem vem de Alvito poderia entrar diretamente para o Campo da Bola, quem vem de Portelo podia entrar diretamente lá por a barragem do Capas. Portanto, há vários sítios que os carros não precisavam de se acumular todos, como antes se acumulavam, que tinham ir todos à zona do cemitério. Portanto, tínhamos aqui várias coisas. Portanto, se houver aqui um melhoramento nessa parte, eu julgo que é um exemplo a seguir. Mas pronto, lá está. Isto só depois também está assentado com os homens do trânsito, é que consigo dar isso. Desde já de referir uma coisa que é muito importante, e felicitar de facto a ajuda da GNR nesse aspecto e a facilidade com que eles o fizeram, porque nós temos hoje à frente do nosso posto da guarda um sargento que é de Viana. Portanto, isto há uma facilidade de trabalho que não tem nada a ver, porque ele conhece isto tal e qual como nós. E isto, vindo de um senhor qualquer que venha do Porto, que venha de Bragança, que venha de Lisboa, chegam aqui que nós temos que estar a ensinar os cantos todos, ainda por cima com a mudança que agora houve da GNR, que houve alguns 11 homens diferentes, isto causa sempre mais trabalho. Gerido por uma pessoa que conhece, nota-se a diferença, sem dúvida nenhuma. Obviamente que também os bombeiros aqui nos ajudaram bastante, não é? Também participaram sempre nas reuniões todas para nos darem a opinião deles. Portanto, felicitar tanto a GNR como os bombeiros, porque deram-nos uma ajuda muito grande nesse aspecto. E a segurança lá na feira muito bem montada, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma que o caso que foi porque teve que acontecer, sem qualquer dúvida. Não sei se, Luís, se há alguma coisa que me falha, se houver alguma coisa depois também podes pôr, não me estou a lembrar assim mais nada. Bom, só 2 ou 3 notas. Aquilo que é a nossa informação é que a mudança dos pavilhões já estava assim pensada de anteriormente e temos convicção nisso por as conversas que tivemos e, portanto... Eu por acaso esqueci-me que eu tinha ali uma planta para trazer e daqui portanto, um bocadinho quando for ali assim. até te mostro que já tenho ali, que eu já estava a prever isso e tenho ali uma planta antiga do tempo do anterior executivo, tenho ali a planta, portanto posso-te mostrar. Deve ser a mesma que nós também temos. Então, pronto, então se é essa, dificilmente é igual àquilo que estava ali, é totalmente diferente. Mas pronto, mas isso é, para mim isso é um pormenor. Enfim, isso é um pormenor. O que é importante é que tenha sido bom e que as pessoas tenham gostado. Concordo. Questão importante que nós quisemos aqui. Nós não falámos aqui em custos astronómicos para além daquilo que dissemos. Não falámos em 400, nada disso. O que nós dissemos e queríamos ver aqui garantido é que, tendo em conta o aumento dos custos e o aumento também da qualidade da feira, inerentemente por isso, se temos sustentabilidade financeira para manter o crescimento dos eventos. Essa que é a nossa preocupação. Porque nós sabemos que o custo das tendas, o custo dos equipamentos, as coisas aumentaram, certo? Mas como é que isso se acomoda na gestão orçamental? Essa é a nossa preocupação. E outra questão que não nos respondeu tem que ver com a desculpa, sim, não. O convite ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, esse não correspondeu e acho que eu não tenho muito mais a acrescentar àquilo que disse. Muito bem, então já para não me esquecer, não teve nenhuma razão especial, não pensámos nisso, não há aqui razão nenhuma especial, pode ter sido uma falha, pode ter sido um esquecimento, não há aqui razão nenhuma especial para isso não ter acontecido. Não tenho, até ao momento, não tenho qualquer problema com nenhum dos presidentes de junta, nenhum conflito com ninguém que me leve a não convidar para isto ou a não convidar para aquilo, ou para... Não tento apagar a imagem de ninguém, tento apoiar e fazer, não tenho qualquer problema, portanto não há aqui nenhuma razão
que dissesse, olha, estou zangado com o Presidente da Junta, não o convido, ou não, nada disso, não houve nada disso. Deixa-me só referir com essa que voltaste a referir, essa preocupação do aumento das coisas e de sistemas de sustentabilidade. Está a acontecer uma coisa, e tu sabes isso, até por a profissão que tens e no local onde estás a trabalhar, com esta questão das revisões extraordinárias de preços, nós sabemos todos até que inclusive há câmaras que estão a abandonar obras, a deixar de obras que já tinham projetadas e que não as estão a fazer devido a esse aumento. Portanto, o que é que isto tudo nos vai trazer é difícil de responder nesta altura. É difícil de nós respondermos a sustentabilidade para os anos futuros em termos de aumentos de feiras ou aumentos de obras. Essas coisas todas, neste momento, são um bocadinho relativas. E nós que estamos em contacto todos os dias com outros presidentes de Câmara, com outras situações, e que vemos que muitos estão a recuar, ficamos com um pouco de medo. Por exemplo, nós somos uma das câmaras que ainda não estamos a recuar em nada. Temos que ir controlando as coisas, temos que ir mantendo as iniciativas como elas têm sido feitas, tentando pôr a nossa parte, a nossa mão, o nosso dedo, a nossa opinião, mas ainda não estamos a recuar, como eu sei de algumas câmaras que já deixaram cair algumas obras devido a todos esses aumentos que estão a haver e que vai haver. Obviamente, não estando a recuar nós ainda, estamos a manter um nível que não seja excessivo para podermos aguentar e a acreditar que vamos conseguir, com os orçamentos que aí vêm, que vamos conseguir controlar as coisas. Sim, Fábio. Obrigado, Sr. Presidente. Só fazer aqui um comentário, tanto no que respeita ao aumento de preços, dizer o seguinte: eu tenho grandes expectativas que o Governo do Partido Socialista, que está em funções, que no ano de 2023 faça o devido reforço e acompanhamento das taxas de inflação, nomeadamente naquilo que são as transferências para as autarquias. Espero que tenha esse bom senso, não só das autarquias, e que não continue a enganar os portugueses como tem feito, nomeadamente em que, pelas propostas que estão em cima da mesa, os pensionistas vão ter um corte de 1.000 milhões de euros graças a este grande governo. Portanto, a minha expectativa é grande. Estou para ver o que é que aí vem, se efetivamente as verbas que vamos ter no futuro correspondem também àquilo que são as reais necessidades dos nossos territórios, nomeadamente territórios do interior, e que haja aqui uma verdadeira aposta não só nessas matérias, mas também na aposta da coesão. O que eu vejo é que o barco continua virado para o mesmo lado. Ainda hoje as notícias que vi, linhas de transportes no litoral do país, de cima a baixo, o que é uma coisa excelente para a competitividade. Portanto, à custa da competitividade, nós nos vamos lixando aqui no interior. À custa da descarbonização, se é mais uma vez o litoral que beneficia com as grandes verbas, graças aos territórios de baixa densidade, que de facto não contribuem nada para a poluição. Ou seja, as expectativas são grandes, portanto vamos ver o que é que aí vem, como é que nós vamos gerir a coisa pública aqui nos territórios do mundo rural de baixa densidade, o que é que vai acontecer. Mas, como eu digo, estou fortemente cheio de fé neste governo e no ano 2023. Sim, Luís. Bom, eu já disse isto aqui várias vezes. Eu já disse isto aqui várias vezes. O meu propósito nestas reuniões de Câmara não é discutir o Governo Central, nunca o será. O meu propósito aqui será sempre ao nível local. Mas deixem-me dizer-lhe, para ser curto e grosso, que quando de uma crise financeira, neste momento, o Governo do Partido Socialista está a dar. Neste momento, para o próximo mês vai receber 125 euros se se inserir e não ganhar mais do que aquele valor. Enquanto que no Governo Passos Coelho a nossa questão não foi a mesma. Foi de apertar. E com isto me fico. Sim. Eu levantei esta questão, deixar que no tempo da Troika os apertos devem-se precisamente àquilo das heranças que lá deixaram, tanto aos tais orçamentos deficitários aos países na bancarrota. Não é cassete, é a realidade, vocês esquecem. Tu eras muito novo, provavelmente nessa altura, isso foi há 10 anos, estás a perceber, 10, 11 anos, talvez não te lembres muito bem do que é que nos deixaram, o que é que deixaram ao país.
mas curiosamente os pensionistas vão ter um corte de 1.000 milhões de euros, quando na altura se falava de um corte, que dava na ponta da língua, de um corte que nunca aconteceu, 600 milhões. Portanto, agora vai ser real. Portanto, a proposta que está em cima da mesa é um verdadeiro corte. E os 125 euros que cada um de nós vai receber, este governo guloso já o recebeu de uma forma imoral várias vezes ao longo deste ano, porque o aumento dos preços significa aumento do IVA, acréscimos no IVA, acréscimo no imposto automóvel. O governo guloso que existe, que nos afeta a todos nós, a nível local. Portanto, é importante às vezes lembrarmos isso, porque nós vivemos em Viana do Alentejo, portanto, somos um território de baixa densidade, nós somos pessoas, portanto, somos afetados por isso, e é preciso lembrar, porque às vezes quando estamos a falar dos preços, das expectativas e não sei o quê, é preciso ser justo em relação a determinadas matérias, porque quando, por vezes, portanto, é preciso ter algum cuidado com isso. Sim, Miguel? Já falámos aqui um bocadinho de... Aliás, boa tarde a todos. Já falámos aqui um bocadinho aqui de política nacional, pronto, isso também. Só para um bocadinho de política nacional. Eu só tenho aqui uma pequena observação, porque a memória do Luís Filipe Branco obriga-me a falar sobre isto. O Luís Filipe Branco, a corrida da Feira de Aras era a menina dos olhos dele. Além de muita coisa que ele fez no âmbito do desporto, do atletismo, do futebol, a corrida da Senhora de Aras era a menina dos olhos dele. Era a coisa que ele mais gostava de fazer. E a retirar a corrida, isto é a opinião dos vereadores do Partido Socialista, retirar a corrida da Senhora de Aras, o grande prémio da Senhora de Aras, do domingo da Feira de Aras, ou do sábado da Feira de Aras, ou da segunda da Feira de Aras, acho que não deve ser feito. Eu peço ao Sr. Presidente, não é, que, não tendo o efeito desejado, porque não teve o efeito desejado porque foi mal planeado em termos de gestão política. Por isso é que não teve o efeito desejado. A nossa opinião é que o Grande Prémio teve 15 ou 20 corredores, atletas, e teve mais 50 ou 40 ou 50 caminhantes. Isto foi porque houve má gestão do Executivo em regime de permanência. Houve má gestão. Por isso é que teve pouca participação. Agora, não retirem o Grande Prémio da Feira de Aras, Luís Filipe Branco, do domingo da Feira de Aras, ou do sábado da Feira de Aras, ou da sexta-feira da Feira de Aras. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Já agora, deixa-me só dizer-te uma coisa que entendes como quiseres. Eu já estava admirado que hoje a palavra da má gestão do Executivo não viesse aqui em cima da mesa. Mas pronto, mas é a tua opinião, não é a minha, e eu registro, e ficou registado, registro essa tua opinião. Sobre se vamos mudar ou não, eu concordo plenamente que aquilo seja mudado para outro fim de semana. Com isto não estou a dizer que o vou fazer no outro fim de semana, porque não é só a minha opinião que conta, é a opinião de muita gente. E se a maior parte das pessoas o concordarem e se chegarmos à conclusão que será melhor, muda-se. Se chegar à conclusão que não, senhora, que está bem assim, também fica. Portanto, mas é uma coisa que ainda vai depender, muita água ainda vai correr debaixo das pontes até isso ser decidido. Eu fiz só um pedido para que não retirem isto do momento de Feira de Aras. Quanto a que não concordas com a minha opinião de má gestão, eu também não concordo com a tua, por isso é uma questão de divergência só. Se a gente estivesse de acordo, é que era de admirar. Meus senhores, está tudo no período antes da ordem do dia, temos todas as questões faladas, vamos então passar à ordem do dia e ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, que é proposta de aprovação da ata em minuta no final da reunião. Alguém se opõe? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Segundo ponto, informação sobre a atividade da Câmara. Sérgio, faz favor. Informações sobre a atividade da Câmara Municipal de 13 a 26 de setembro de 2022. Nos dias 12, 13 e 15 de setembro, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, o Adjunto do Presidente da Câmara, Joaquim Maria Bento, as técnicas da Câmara, Helena Torrão e Isabel Prates, procederam à entrega dos cadernos de atividades aos alunos do Grupamento de Escolas de Viana do Alentejo, do primeiro ano até ao 12º ano de escolaridade. Esta medida visa ajudar as famílias na diminuição da despesa escolar. Com esta oferta, a Câmara Municipal de Viana do Alentejo pretende aligeirar os custos que os encarregados de educação têm no início de cada ano letivo.
Dia 13 de setembro, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, esteve presente na reunião do Conselho Diretivo da AMCAL, no município de Portel. Dia 14 de setembro, a convite do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, António Ceia da Silva, e do Presidente da estrutura Missão Portugal Inovação Social, Filipe Almeida, estiveram presentes no auditório da CCDR Alentejo o Secretário do Gabinete de Apoio à Variação, Wanda Tiago, e a técnica da Câmara Sandra Pereira no evento Inovação Social na região Alentejo, onde foram abordadas as perspectivas futuras para a inovação social no Alentejo e apresentados projetos e iniciativas de inovação e empreendedorismo social relevantes. Dia 15 de setembro, no período da manhã, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, realizou os habituais atendimentos aos municípios na delegação da Câmara em Alcáçovas. No período da tarde, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, realizou os habituais atendimentos aos municípios no edifício dos Passos do Concelho. Dia 16 de setembro, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, a técnica da Câmara, Sandra Pereira, e o técnico da empresa HelpPhone, Manuel Rodrigues, procederam à entrega aos inscritos do Concelho do equipamento de teleassistência domiciliária Voz Amiga para a sua segurança e companhia no âmbito do projeto piloto em parceria com a empresa HelpPhone. Projeto destinado a pessoas séniores que vivam sozinhas ou que necessitem de um acompanhamento permanente, a pessoas portadoras de deficiência física que desejem assegurar uma resposta pronta em caso de necessidade e a doentes ou acamados que necessitem de um serviço que lhes assegure uma resposta pronta em caso de alteração súbita do seu estado de saúde. É um serviço gratuito para os utentes no âmbito do projeto piloto, em parceria com a empresa HelpPhone até dezembro de 2022. De 15 a 22 de setembro, no âmbito da Semana Cultural de Setembro, que decorreu no Concelho, o Executivo da Câmara esteve presente no decorrer das diversas iniciativas. Dia 16 de setembro, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, o Diretor da Universidade Popular, Túlio Espanca, Universidade de Évora, Bravo Nico, os técnicos da Câmara, Helena Torrão, Paula Bentinho, Sandra Pereira e Luís Estevão Branco, estiveram presentes na cerimónia de abertura do novo ano letivo do Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca, Universidade de Évora, bem como os muitos alunos e professores que integram este projeto. Para o presente ano letivo estão disponíveis no Polo de Viana do Alentejo diversos cursos, nomeadamente inglês, informática, alfabetização de adultos, teatro, bordados e costura, saúde e socorrismo, ambiente e cidadania, tuna, Clube de Saúde Mais, Cineclube, conversas sobre saúde mental, ateliê de cerâmica e hidroginástica. Previstas estão também ações de informação e sensibilização e visitas de estudo temáticas. Até então estão inscritos cerca de 80 alunos. Dia 20 de setembro, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, esteve presente na reunião do Conselho Intermunicipal da CIMAC. De 23 a 26 de setembro, o Executivo da Câmara esteve presente na inauguração da Feira das 2022 e nas diversas iniciativas que decorreram ao longo dos 4 dias do certame. Muito obrigado. Vamos dar então aqui a palavra aos vereadores, se tiverem alguma coisa que queiram ver esclarecido. Está tudo? Ok. Então, sendo assim, vamos passar para o ponto seguinte. Ora, ponto número 3, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, de 21 de setembro de 2022, que terminou a submissão à submissão da Assembleia do pedido de transferência de verba para a Junta de Freguesia de Alcáçovas, nos termos do disposto na linha J do artigo 25 do anexo 1 à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação. Então, portanto, isto tem a ver com a Semana Cultural. Alguém tem alguma questão? Não havendo nenhuma questão, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 4, proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos, no âmbito da realização do 8º Festival de Acordeon, Feira de Eiras 2022. Alguém tem alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 5. Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo na organização de uma garreada. Alguém tem alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 6. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas com participação nas despesas efetuadas com reparações da sede da coletividade. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém?
Está aprovado por unanimidade. Ponto número 7. Proposta de acordo quanto à consolidação de mobilidade interna na categoria de assistente técnica de Ana Maria Basílio Bento, no município de Alvito. Alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 8. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara, dia 14 de setembro de 2022, concedeu isenção de pagamento do espaço que a AMCAL, Associação de Municípios do Alentejo Central, solicitou para participar na Feira de Aires 2022. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 9. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara, no dia 23 de setembro de 2022, que concedeu isenção de pagamento de 2 estandes à Casa do Benfica, em Viana do Alentejo, que a Casa do Benfica solicitou para participação na Feira de Aires 2022. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 10º ponto. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, do dia 22 de setembro de 2022, que concedeu a licença à Associação Equestre de Viana do Alentejo para a realização de uma corrida de touros no recinto da Feira de Aires de Feira de Aires 2022, no dia 25 de setembro de 2022. Alguém tem alguma questão? Não havendo, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 11º ponto. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, em 19 de setembro de 2022, concedeu a licença e isentou o pagamento das taxas à Associação Equestre de Viana do Alentejo para a realização de uma garreada no recinto de Feira de Aires de 2022, no dia 24 de setembro de 2022. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 12º ponto. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, de dia 22 de setembro de 2022, que concedeu a licença a Francisco Manuel Rosa Bicho para a instalação e funcionamento de um carrossel infantil no recinto da Feira de Aires 2022, entre os dias 23 e 26 de setembro de 2022. Alguém tem alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 13º ponto. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente do dia 22 de setembro de 2022, que concedeu a licença a Florival José Maldonado para a instalação e funcionamento de uma pista de carros de choque de adultos no recinto da Feira de Aires 2022, entre os dias 23 e 26 de setembro de 2022. Alguém tem alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 14º ponto. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, do dia 19 de setembro de 2022, concedeu a licença a Rui Ricardo Silva Ferreira para a instalação e funcionamento do circo Oriense Circos no recinto da Feira, na Feira de Aires 2022, entre os dias 23 e 26 de setembro de 2022. Alguém tem alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 15º ponto. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente de dia 23 de setembro de 2022, que concedeu a licença de diversões a Simões e Filhos Limitada para a instalação e funcionamento de uma pista infantil de carros no recinto da Feira de Aires 2022, entre os dias 23 e 26 de setembro de 2022. Alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 16º ponto. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente de dia 23 de setembro de 2022, concedeu a licença de diversões a Simões e Filhos, limitada, para a instalação de uma pista de troll infantil no recinto da Feira de Aires de 2022, entre os dias 23 e 26 de setembro de 2022. Alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 17º. Proposta de autorização de mobilidade interna na categoria de assistente técnica Maria Margarida Latas Gafanhoto Bento para o Centro Distrital de Évora do Instituto de Segurança Social IP. Alguma questão? Alguém, não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 18º ponto. Proposta de emissão de licença especial de ruído para o evento a realizar na sede do Sport Clube Alcaçovense no dia 8 de outubro de 2022. Alguma questão?
Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. 19º e, penso que último ponto, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente de 22 de setembro de 2022, que autorizou o corte parcial de uma via pública em Viana do Alentejo devido a trabalhos de substituição de telhas numa obra em curso. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. Agora vamos então dar continuidade ao término da nossa reunião e peço à Maria Dares que leia, se faz favor, a ata em minuta. O Sr. Presidente declarou aberta a reunião às 14h30, estando presentes todos os membros da Câmara. No período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente deixou um apelo quanto à escassez de água, escassez essa que se mantém, apesar de alguma chuva que já se verificou, mantendo-se, portanto, a necessidade de poupança de água. Quanto à Feira de Aires, o Sr. Presidente referiu que, independentemente de algumas vicissitudes na preparação do evento, este decorreu muito bem. Quanto aos ecopontos e à recolha porta a porta, já foram entregues os contentores em Aguiar e em Alcáçovas, tendo essa entrega tido início em Viana do Alentejo. O Sr. Presidente deu ainda uma nota informativa sobre a data de início desta modalidade de recolha de resíduos em cada uma das freguesias, sendo provável que na próxima reunião de Câmara já possam ser trazidas informações mais concretas sobre este processo. A Sra. Vice-Presidente informou que as iniciativas do mês sénior terão início no próximo dia 4 de outubro. Estando o programa concluído, o mesmo será divulgado esta semana nas redes sociais. O Sr. Vereador António Costa da Silva manifestou-se quanto à Feira de Aires e quanto à Semana Cultural que a antecedeu. Considerou as iniciativas globalmente bastante positivas, tendo referido algumas notas e observações. Interveio de seguida ao Sr. Vereador Luís Metrogos, referindo acompanhar o apelo quanto à necessidade de poupança de água. Também este vereador apelou ao reforço da sensibilização dos munícipes quanto à distribuição dos ecopontos. Relativamente à Feira de Aires, este vereador manifestou uma nota positiva pela forma como o evento decorreu, dirigindo felicitações às diversas entidades e pessoas envolvidas. Este vereador sublinhou a preocupação com a manutenção da sustentabilidade financeira do município, atendendo a que dificilmente é possível reduzir a qualidade dos eventos que se vão realizando. Deixa também algumas notas sobre aspectos específicos relacionados com a Feira de Aires e com a Semana Cultural, com destaque para a museografia da coleção Água Morna. O Sr. Presidente respondeu às questões colocadas. O Sr. Vereador Miguel Bentinho, atendendo à importância que o Prémio de Atletismo Luís Branco tinha para o próprio Luís Branco, solicitou ao Executivo em regime de permanência que não retire essa iniciativa do programa da Feira de Aires. O Sr. Presidente, a este propósito, disse que importa auscultar algumas opiniões, não havendo ainda qualquer decisão sobre isso neste momento. Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos. Primeiro ponto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata em minuta no final da reunião. Segundo ponto, a Câmara tomou conhecimento da atividade realizada entre o dia 13 e 26 de setembro corrente. Terceiro ponto, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente no sentido de submeter à Assembleia Municipal o pedido de autorização para a transferência de 10.000 euros para a freguesia de Alcáçovas como comparticipação nas despesas da 24ª Semana Cultural. Quarto, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo a importância de 800 euros como comparticipação nas despesas do 7º Festival de Acordeão da Feira de Aires. Quinto, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Equestre de Viana do Alentejo a importância de 400 euros como comparticipação nas despesas de organização de uma garreada por ocasião da Feira de Aires 2022. Sexto, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas a importância de 500 euros como comparticipação nas despesas efetuadas com reparações na sede da coletividade. Sétimo, a Câmara deliberou por unanimidade dar o seu acordo quanto à consolidação da mobilidade interna na categoria da assistente técnica Ana Maria Bento no município de Alvito. Oitavo, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente que concedeu isenção do pagamento do espaço que a AMCAL solicitou na Feira de Aires 2022.
Nono, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente, que concedeu isenção do pagamento de 2 estandes que a Casa do Benfica em Viana do Alentejo solicitou na Feira 10 de 2022. Décimo, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente, que concedeu licença à Associação Equestre para a realização de uma corrida de touros no dia 25 de setembro de 2022. 11º, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente, que concedeu licença e isentou do pagamento de taxas à Associação Equestre de Viana do Alentejo para a realização de uma garraiada no dia 24 de setembro de 2022. 12º a 16º pontos. A Câmara ratificou por unanimidade os despachos do Sr. Presidente que concederam licenças para a instalação de divertimentos na Feira de Aires 2022, carrossel infantil, pista de carros de choque de adultos, circo e 2 pistas infantis de carros. 17º, a Câmara autorizou por unanimidade a mobilidade interna na categoria da assistente técnica Maria Margarida Latas Gafanhoto Bento para o Centro Distrital de Évora do Instituto da Segurança Social IP. 18º, a Câmara deliberou por unanimidade conceder licença especial de ruído para um evento a realizar na sede do Sport Clube Alcaçovense no dia 8 de outubro de 2022. 19º, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente que autorizou o corte parcial de uma via pública em Viana do Alentejo no dia 22 de setembro corrente, devido a trabalhos de substituição de telhas numa obra à data em curso. Muito obrigado, Marideiros. Senhores vereadores, se alguém tem alguma alteração a fazer, não havendo alteração nenhuma a fazer, alguém vota contra, alguém se abstém, está a AT Minuta aprovada por unanimidade. Muito obrigado a todos mais uma vez, obrigado também a quem nos está a seguir por as redes sociais, e a próxima reunião é dia 12 do 10 e temos uma assembleia na próxima sexta-feira, dia 30. Fica aqui também, e fica o apelo a alguém que queira participar, será em Alcáçovas, no auditório do Paço dos Henriques, às 21 horas. Muito obrigado a todos mais uma vez, obrigado Sérgio, obrigado Marideiros, boa tarde a todos.